Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos prosseguir no nosso devocional Experiências com Deus. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus, mas como que esse sacrifício nos trouxe também uma herança, benefícios espirituais. Muitas pessoas pensam que Jesus ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, nos salvou e pronto. Mas a salvação, ela traz consigo também muitos benefícios, né? É uma obra muito ampla, é uma obra completa. Então, alguns benefícios, algumas heranças nós já estamos experimentando aqui nessa terra. Outras nos estão asseguradas para a eternidade. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? E o tema é: Ele não poupou o seu próprio filho. Presta atenção nesse texto de Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele Deus, né, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Então, veja bem o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se Deus não poupou o seu próprio filho para nos prover a salvação, aquilo que ele tinha de mais precioso, de mais valioso no céu, Deus, o Pai, não o poupou para nos prover a salvação, como também ele não nos dará nesse filho, com Jesus, todas as coisas? Então ele está falando aqui de um galardão, ele está falando de recompensas, ele está falando de uma vida onde nós iremos sim conquistar por direito muitas coisas, tanto naturalmente falando, quanto espiritualmente falando. Aquelas ainda estão sendo preparadas, né? Estão sendo asseguradas para nós na eternidade. Mas existe sim uma vida abundante, uma vida plena, que foi conquistada para nós por meio do sacrifício de Jesus, por meio do seu sangue, e que já está disponível para que eu e você a vivamos. Então, se você já se sentiu tão insignificante ao ponto de achar que Deus não se importa com você, ou que Ele não quer ouvir suas orações, será muito encorajado por Romanos capítulo 8, versículo 32, que nós lemos. Então, você precisa crer nessa promessa de que existe um galardão, uma herança, que você é herdeiro em Cristo Jesus de todas as coisas que o Pai, que Deus está preparando. Nesse texto, você é assegurado de que seu Pai Celeste o ama incondicionalmente. Não havia nada tão precioso para ele que não o fizesse entregar para prover a sua salvação. Quando o Pai deu seu precioso Filho para salvar você, ele provou de uma vez por todas que seu amor não tem limites. O apóstolo Paulo concluiu que, se Deus não poupou o seu próprio Filho para prover a nossa salvação, como não daria qualquer coisa que estivesse em suas mãos para cuidar de nós? Ele sacrificou tanto para nos dar vida eterna, por isso podemos descansar sabendo que ele também quer nos dar vida. E uma vida em abundância, é o que está escrito em João 10:10. À luz do que Deus fez por nós na cruz, não deveríamos nos aproximar do trono de graça com confiança, né? Aquilo que diz o autor aos Hebreus. Aproximem-se com confiança, né? Ao trono da graça. Então, só por esse fato de saber que Deus, o Pai Celestial, entregou o seu Filho, aquilo que ele tinha de mais valioso, de mais precioso nos céus, para nos prover a salvação, como ele também não nos daria em Cristo Jesus todas as coisas, nós temos acesso ao trono da graça. Uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, uma vez que você se torna filho de Deus, e todos aqueles que o recebem têm esse direito de se tornarem filho de Deus, recebem o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. Veja bem, como que você não vai ter essa segurança? Como que você não vai ter essa ousadia de se aproximar com confiança ao trono da graça? A sua oração, ela deveria ser uma oração feita com mais ousadia, com mais fé, com mais segurança. Você precisa entender que Deus, ele entregou o Filho dele, o unigênito, para morrer por você. E isso só foi
possível porque Ele te ama incondicionalmente. E Ele abriu um caminho de vida plena, de vida abundância. Então, em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros e nós temos acesso ao trono da graça, às dispensas celestiais. Nós temos acesso aos celeiros espirituais. Nós podemos orar com confiança, podemos clamar com confiança, nós podemos pedir com confiança. O próprio Jesus disse: peçam e receberão, batam e será aberto a vocês. Então nós podemos viver essa vida plena, esse direito de filho que foi conquistado na cruz. À luz do que a resposta de Deus às nossas orações não está baseada em nossa condição, mas em seu amor e em sua graça. Nossa confiança em oração não vem de quem nós somos, mas de quem Ele é. Nada que pudéssemos pedir a Ele jamais poderia se comparar com o preço pago por nós na cruz. Quão maravilhoso é saber que Deus nos ama tanto assim. Podemos viver cheios de confiança e expectativa, sabendo que o Deus Todo-Poderoso deseja não somente nos dar a vida eterna, mas também nos ajudar a vivê-la em plenitude. Então que você possa entender a obra completa de salvação. Jesus Cristo, Ele morreu por você, Ele ressuscitou e Ele abriu uma possibilidade agora. Você se tornou filho de Deus e como filho de Deus você pode ter confiança, ousadia, você pode ter uma expectativa de viver em Deus todos os benefícios, a herança que Deus tem preparado para mim e para você. Que Deus abençoe grandemente o seu dia.